Capítulo 31. Sobre a doença febril. O imperador amarelo perguntou: de uma maneira geral, a doença febril é uma das doenças exógenas. Alguns dos pacientes se recuperaram, mas outros morreram. Para aqueles que morreram, isso ocorreu no 6º ou 7º dia, e para aqueles que se recuperaram, isso após 10 dias. O porquê disso? Eu não compreendo e espero que possas me explicar. Tipó respondeu: o canal Taim do pé é o local para onde convergem todos os yangs. Seu canal se conecta com o ponto Feng Fu, mansão do vento, e do canal Du, no meio das costas. Como o canal Du se dirige a todos os canais Yang do corpo, assim o Taiyang do pé pode dominar as energias de todos os canais Yang. Quando alguém é invadido pelo vento perverso, terá febre, mas se só tiver febre, não irá morrer, mesmo que ele seja muito alto. Mas se tanto os canais Yin quanto os canais Yang forem invadidos pelo frio perverso ao mesmo tempo, causando doença, o paciente morrerá. Disse o imperador amarelo: espera escutar algo acerca das síndromes da doença febril exógena. Disse Tipó: no primeiro dia, quando o paciente contrai a doença febril exógena, o canal Taim fica infectado pelo frio perverso. Ele sentirá dor na cabeça, nas costas e na região lombar. No segundo dia, o mal é transmitido para o canal Yangmin. O canal Yangmin se encarrega dos músculos. Em seu trajeto, ele pinça o nariz e circunda os olhos. Por isso, o perverso irá fazer com que os músculos fiquem quentes, havendo secura no nariz e sonolência. No terceiro dia, o mal é transmitido ao Shaoyang. O canal Shaoyang se encarrega dos ossos e corre junto às duas partes laterais do tórax, circundando as duas orelhas. Por isso, o perverso irá causar dor no peito e no hipocôndrio e ensurdecimento dos ouvidos. Se todos os 3 canais Yang estiverem infectados, mas o mal ainda não tiver penetrado nos órgãos ocos, a doença poderá ser curada por diaforese. No 4º dia, o mal é transmitido para o canal Taim, que se espalha pelo estômago, circundando a faringe. Por isso, o perverso causará a distensão no abdômen e secura na faringe do paciente. No 5º dia, o mal é transmitido ao canal Shaoyin. O canal Shaoyin se conecta com o rim e o pulmão e se liga à raiz da língua. Por isso, o perverso irá causar quentura e secura na língua e sede no paciente. No 6º dia, o mal é transmitido ao canal Jueyin. O canal Jueyin corre junto aos genitais externos e circunda o fígado. O perverso irá fazer com que o canal contraia o escroto e incomode o paciente. Se todos os 3 canais Yin e Yang, os 5 órgãos sólidos e os 6 órgãos ocos estiverem todos infectados, tanto as energias Ron quanto Wei obstruídas e os órgãos sólidos e ocos impedidos, o paciente morrerá. Se o canal Yang e o canal Yin do paciente não estiverem sido infectados pelo frio perverso ao mesmo tempo, então, no 7º dia, a doença de Taiyang terá uma melhora e a dor de cabeça ficará um pouco aliviada. No 8º dia, a doença de Yangmin terá uma melhora e a febre do corpo baixará ligeiramente. No 9º dia, a doença de Shaoyang terá uma melhora. A surdez irá melhorar e o paciente poderá ouvir alguma coisa. No 10º dia, a doença de Taim terá uma melhora. O inchaço do abdômen do paciente ficará normal, como de costume, e ele quererá comer. No 11º dia, a doença de Shaoyin terá uma melhora. O paciente não sentirá mais sede nem secura na língua e irá espirrar com frequência. No 12º dia, a doença de Jueyin terá tido uma recuperação. O escroto estará relaxado, o baixo abdômen estará mais confortável, todos os perversos estarão recessivos e o paciente estará recuperado aos poucos. O imperador amarelo perguntou: como tratar isso? Tipó respondeu: deve-se tomar como base a condição dos órgãos sólidos e ocos dos vários canais e tratar cada um deles respectivamente, para fazer com que a doença decline dia a dia. A doença que sofreu processo de infecção em menos de 3 dias pode haver cura por meio de diaforese. A doença que sofreu processo de infecção durante mais de 3 dias pode se curar com purgação. O imperador amarelo perguntou: após a doença febril ter sido curada, ocorre com frequência que o calor permaneça e que não tenha sido de todo eliminado. Isso por quê? Disse Tipó:
O calor remanescente se deve ao paciente ingerir comida com dificuldade quando a febre estava muito forte. Nesse caso, embora a doença tenha tido um alívio, ainda há um calor remanescente que constitui obstáculo à água e aos cereais, fazendo com que fiquem retidos. Disse o imperador amarelo: muito bem, mas como tratar o calor remanescente? Disse Tipó: tratar de acordo, respectivamente, o astênico e o estênico, a condição correta e a errônea da doença, e a doença pode ser curada. O imperador amarelo perguntou: quais as contraindicações quando se contrai a doença febril? Disse Tipó: quando a doença febril do paciente melhorar, se houver ingestão de carne, a doença voltará. Se ingerir muitos cereais, o calor remanescente ficará retido da mesma forma. Essas são as contraindicações da doença febril. O imperador amarelo perguntou: quais são as condições de pulso e as síndromes do paciente que contrai o frio perverso, tanto nos canais Yin quanto nos canais Yang? Disse Tipó: as condições do paciente que contrai o frio perverso, tanto nos canais Yin quanto nos canais Yang, são: no primeiro dia, quando tanto os canais Taiyang quanto os canais Shaoyin estão infectados, o paciente terá as síndromes de dor de cabeça, secura na boca, inquietação e sede. No segundo dia, quando tanto o Yangmin quanto o Taiyin estiverem infectados, ocorrerão as síndromes de plenitude do intestino, febre, horror à comida e fala incoerente. No terceiro dia, quando tanto os canais Shaoyang quanto o Jueyin estiverem infectados, irão ocorrer as síndromes de surdez, contração do escroto e Jueni. Se o paciente recusar beber e tiver uma perda completa ou parcial da consciência, irá morrer no sexto dia. Disse o imperador amarelo: quando a doença chega no estágio em que as 5 vísceras estão comprometidas, os 6 órgãos ocos estão impedidos, as energias Rong e Wei desarmoniosas, alguns dos pacientes irão morrer no terceiro dia. E isso por quê? Disse Tipó: o canal Yangmin é o mais importante dos 12 canais. Quando a energia perversa está superabundante no canal, o paciente estará prestes a perder a consciência. Após 3 dias do ataque do perverso, a energia do canal Yangmin estará esgotada. O paciente morrerá. Quando o paciente contrai o frio perverso e a doença então se torna febril sazonal, se atacar antes do solstício de verão, é chamada de doença febril sazonal. Se atacar após o solstício de verão, é chamado de mal do calor do verão. Ao tratar o mal do calor do verão, deve-se aplicar diaforese, para permitir que o calor saia pelo suor. Não deve ser usada terapia adstringente. Capítulo 32. Acupuntura para tratar as doenças febris das vísceras. Na doença febril sazonal do fígado, ocorrem em primeiro lugar as síndromes de urina amarela, dor abdominal, antidormir e febre. Quando o calor é excessivo, irão ocorrer delírios, sobressaltos frequentes, dor nos hipocôndrios, desassossego das mãos e dos pés, impossibilidade de dormir. Se a energia do fígado for, ao contrário, ascendendo, o paciente sentirá tontura. A doença se agravará nos dias Jen e Qin, e o paciente estará aliviado, com transpiração abundante nos dias Jia e Yi. Se o paciente já estiver com a energia desordenada, morrerá nos dias Jen e Qin. Ao tratar, deve-se picar os canais de Jueyin do pé e Shaoyang do pé. Na doença febril do coração, o paciente primeiro ficará triste e terá febre após alguns dias. Quando o calor for excessivo, o paciente terá uma sensação febril, acompanhada de desassossego, náuseas, dor de cabeça, face avermelhada e anidrose. A doença se agravará nos dias Ren e Qi, e o paciente terá um alívio com transpiração abundante nos dias Rin e Jin. Se a energia do paciente já estiver equilibrada, morrerá nos dias Re e Gi. Ao tratar, deve-se picar os canais Shaoyang da mão e Taiyang da mão. O paciente com doença febril do baço sentirá peso na cabeça, dor entre os olhos e sobrancelhas. Estará inquieto, terá uma sensação de que vai vomitar e primeiro uma febre pelo corpo todo. Quando o calor for excessivo, o paciente terá lumbago, impossibilidade de se abaixar ou levantar, distensão abdominal e dor nos hipocôndrios. A doença irá se agravar nos dias de A e I, e o paciente irá transpirar de forma plena nos dias Wu e Ji.
Se a energia do paciente já estiver em desordem, morrerá nos dias de A e I. Ao tratar, deve-se picar os canais Taiyang do pé e Yangmin do pé. O paciente com doença febril do pulmão sentirá frio e terá a pele arrepiada, terá aversão ao vento, língua amarela e de início febre toda no corpo. Quando o calor for excessivo, o paciente terá tosse com respiração rápida. A tosse irá sacudir o peito, causando dor e afetando as costas. O paciente dificilmente poderá respirar profundamente, mas uma dor de cabeça insuportável fará com que tenha suores frios contínuos. A doença irá se agravar nos dias Bin e Jin, e o paciente terá uma transpiração plena nos dias Jen e Qin. Ao tratar, deve-se picar os canais Tayin da mão e Yangmin da mão. A doença será curada quando após a picada saírem gotas de sangue de ambos os lados. O paciente com doença febril nos rins sentirá dor na região lombar, sensação incômoda nas pernas, sede, desejará líquidos e primeiro tem febre pelo corpo todo. Quando o calor for excessivo, o paciente terá dor de cabeça e rigidez na nuca. Terá as pernas frias e doloridas. Seus pés estarão quentes e ele reluta em falar. Se a energia dos rins estiver em contracorrente ascendente, o paciente sentirá dor e rigidez no pescoço. A doença se agravará nos dias Vu e Ji, e o paciente estará aliviado com transpiração abundante nos dias Ren e Gui. Se a energia do paciente já estiver em desordem, morrerá nos dias Vu e Ji. Ao tratar, picar os canais Shaoyin do pé e Tayin da mão, do pé. Na doença febril, quando o calor está no fígado, aparecerá primeiro uma cor vermelho na bochecha esquerda do paciente. Quando o calor está no coração, a cor vermelha aparecerá primeiro na testa. Quando o calor está no baço, a cor vermelha aparecerá primeiro nos lábios. Quando o calor está no pulmão, a cor vermelha aparecerá primeiro na bochecha direita. Quando o calor está nos rins, a cor vermelha aparecerá primeiro nas bochechas. Em geral, deve-se tratar a tempo. Quando a cor vermelha aparece no rosto, antes que a doença ataque, o que se chama tratar antecipado. Se a cor vermelha estiver em posição específica no rosto, sendo vista antes da doença atacar, e se a doença for tratada a tempo, pode ser curada no dia de dominação. Se o tratamento estiver sendo feito de forma contrária, a doença irá durar 3 semanas, mas se o tratamento continuar errado, o paciente irá morrer. Em suma, ao tratar a doença febril, deve-se usar diaforese. Se o tratamento estiver dentro do prazo, a doença pode ser curada do dia em que a energia visceral suplantar a diaforese. Ao tratar a doença febril, pedir ao paciente para que antes tome água fria e depois começar o tratamento por acupuntura. O paciente deve usar roupas leves e permanecer num local fresco. Dessa forma, quando o calor do corpo for eliminado, a doença será curada. Na doença febril, o paciente sente opressão e dor no peito, e hipocondria e desassossego nas mãos e nos pés. Deve-se picar o canal Shaoyin do pé e revigorar o canal Tayin da mão. Se a doença for séria, deve ser usado o método das 59 picadas. Se a doença febril tiver início no braço, picar o canal Yangmin da mão, ponto Shaojian, IG1, e o Tayin da mão, pulmão 7, até obter suor. Na doença febril que tiver início na cabeça, picar o canal Tayin do pé, Tianzu, B10, até obter suor. Se a doença febril tiver início na tíbia, picar o canal Yangmin do pé, até obter suor. Se o paciente com doença febril sentir peso no corpo, dor nas juntas dos ossos, surdez e sonolência, picar o canal Shaoyin do pé. Se a doença for bastante séria, ponturar com o método das 59 picadas. Se o paciente tiver, primeiro, doença febril e tontura, calor no estômago, distensão no peito e hipocôndrio, picar o canal Shaoyin do pé. Quando a cor vermelha do mal Shaoyin surgir nas duas bochechas, é sinal de doença óssea do tipo calor.
Se a compleição não estiver deteriorada, pode-se recuperar da doença do dia em que a energia visceral estiver preponderante, e somente se o paciente tiver transpiração. Mas se forem vistas ao mesmo tempo a condição de pulso e outras manifestações do canal de Weyl, o paciente morrerá dentro de 3 dias. Quando a cor vermelha do canal Taiyang aparecer nas bochechas, é sinal de doença febril. Se a compleição do paciente não estiver deteriorada, a doença cede no dia em que a energia visceral se recuperar, se o paciente transpirar. Mas se a condição do pulso e outras manifestações do canal Shaoyin foram observadas ao mesmo tempo, o paciente morre em 3 dias. Ao se tratar a doença febril com os pontos por onde passa a energia Yang, deve-se aplicar uma picada em posição regular, abaixo da terceira vértebra, para purgar o calor do pulmão, abaixo da quarta vértebra para purgar o calor do coração, abaixo da sexta vértebra para purgar o calor do baço, abaixo da sétima vértebra para purgar o calor do rim. Quando se mede uma vértebra, o ponto Danzhou, vértebra grande, está no meio da depressão abaixo da terceira vértebra cervical. Quando se inspeciona a compleição do paciente, pode-se inferir assim a doença no abdômen. Quando a cor vermelha se movimenta para cima, a partir da parte inferior da bochecha até o osso da mesma, mostra que a doença é disenteria. Quando a cor vermelha surgir no ponto Jiache, junta mandibular, mostra distensão abdominal. Quando a cor vermelha aparecer atrás das bochechas, mostra dor nos hipocôndrios. Quando a cor vermelha for vista nos vários locais acima, todos indicam que a doença está no diafragma. Capítulo 33. Sobre a doença febril. O imperador amarelo perguntou: o paciente com enfermidade febril ainda tem o pulso febril e irritado após suar. Sua doença não se alivia pelo suor e também tem delírio e recusa comida. Qual é a doença? Tipó respondeu: chama-se complexo Yin Yang e é uma doença fatal. O imperador amarelo disse: espero ouvir a respeito. Disse Tipó: o suor provém da água e dos cereais que são convertidos em energia refinada para nutrir o corpo todo. Quando a energia refinada da água e dos cereais é excretada, a superfície da pele é suor. No combate da energia perversa contra a energia saudável, entre os ossos e os músculos, se a energia refinada for vitoriosa, a energia perversa será excretada juntamente com o suor e o paciente irá se recuperar, já que não tem mais febre, e a água e os cereais são convertidos novamente, e ele terá apetite para comer. Se o paciente ainda tiver febre após a transpiração, mostra que a energia refinada foi suplantada pela energia perversa. O suor não pode mais deixar sair a energia perversa, mas somente pode consumir a essência. Quando a energia perversa estiver superabundante e a energia refinada debilitada, a água e os cereais não podem ser convertidos e os pacientes se recuperarão a comer. Parar de comer irá causar deficiência do fluido refinado, fazendo com que o calor perverso se torne ainda mais abundante. Quando o paciente tem bastante suor, mas a febre não baixa, espera-se a morte do mesmo a qualquer momento. Como está dito em Sobre o Calor, quando o paciente transpira com uma condição de pulso irritante e superabundante, morrerá. No momento, a condição de pulso não está de acordo com a condição de transpiração. Se a energia refinada é incapaz de suplantar a energia perversa, por isso o sintoma de morte é evidente. Quanto aos delírios do paciente, isso se deve à condição de melhora. O paciente irá morrer de qualquer jeito. O imperador amarelo perguntou: alguns pacientes que têm febre suam e ficam inquietos ao mesmo tempo. Isto é, a inquietação não pode ser aliviada pela transpiração. Qual é a doença? Disse Tipó: quando o paciente tem febre e sua ao mesmo tempo, isso se deve ao vento perverso. Quando o suor não pode aliviar a inquietação, isso se deve à reversão da energia vital, e a doença se chama Jue do vento. Disse o imperador amarelo: espero ouvir acerca disso. Disse Tipó: o canal Tayin controla todas as energias do Yang, e o canal Taiyang é a superfície do corpo, por isso é fácil de ser invadido. O canal Shaoyin e o canal Tayin são a superfície e o interior.
Se o canal Shaoyin estiver em contracorrente ascendente, sob o efeito da febre do canal Taiyang, acarretará síndrome de Wei. O imperador amarelo perguntou: como tratar isso? Tipó disse: picar os pontos dos canais Taiyang e Shaoyang e tomar decocções. O imperador amarelo perguntou: o que é a doença Laofeng? Síndrome do vento sendo sobrepuxada? Disse Tipó: o ataque inicial do mal Laofeng depende do pulmão. Suas síndromes surgem como rigidez no pescoço e na cabeça, obscurecimento da visão, esputo pegajoso, aversão ao vento e calafrio. O imperador amarelo perguntou: como tratar isso? Disse Tipó: o paciente deve dar muita atenção principalmente ao descanso e depois a energia Yang no canal Taiyang deve ser reduzida a remover energia perversa da depressão com o auxílio da injeção de remédios. Com o tratamento, um homem forte pode se recuperar em 5 dias e um homem idoso com deficiência de energia pode se recuperar em 7 dias. O paciente irá cuspir um catarro verde-amarelo, com pus rijo, do tamanho de uma bala de arma de fogo. É a melhor opção para se remover o catarro rijo da boca e do nariz. Se não for possível expelir, isso irá prejudicar o pulmão. E quando este estiver lesado, o paciente morrerá. O imperador amarelo perguntou: o paciente que sofre do vento no rim tem edema na face e dorso do pé, inchaço sob os olhos com um bicho da seda de tocaia, tendo alalia. Esse paciente pode ser picado? Diz Tipó: como o rim está astênico, não se deve picar. Se a picada for aplicada, certamente irá acarretar energia perversa. O imperador amarelo perguntou: qual é a condição quando ocorre a energia perversa? Diz Tipó: quando a energia perversa chega, o paciente terá respiração curta, frequente, quentura partindo do peito e da parte de trás da cabeça, suor, quentura nas mãos, sede, urina amarela, inchaço nas pálpebras, borborismo, peso no corpo e encontrará dificuldade de locomoção. Se o paciente for mulher, sua menstruação cessará. O paciente também terá uma sensação irritante e de depressão no peito, sendo incapaz de se abaixar e levantar, e irá ter uma tosse severa e tentar abaixar e se levantar. A doença se chama água cheia de vento, que é exposta em minúcias no método de picar. O imperador amarelo disse: espero que possas me dizer a razão disso. Disse Tipó: o acúmulo de energia perversa se deve principalmente à deficiência de energia saudável. Quando o rim é lesado pelo vento perverso, sua essência será astênica, e isso se chama astenia do yin. Quando o yin está astênico, o yang aproveitará para invadir, e assim o yang viola o yin. Nesse caso, irá tornar a energia refinada astênica, respiração curta, febre e suor do paciente. Quando o abdômen inferior estiver quente e o calor estiver no aquecedor inferior, surgirá a urina amarela. Quando o paciente não puder se deitar de costas porque seu estômago está em desarmonia, quando deitar de costas, agravar a tosse. Isso será por causa da contracorrente ascendente do fluido do pulmão. Todos os pacientes com síndrome de retenção de líquido têm um leve inchaço sob os olhos, e isso é devido ao baço, terra, ser incapaz de controlar a água dos rins. Em vez disso, a água assume o controle. O imperador amarelo perguntou: por que isso? Diz Tipó: a água pertence ao yin, a posição sob os olhos igualmente pertence ao yin. O abdômen é o lugar em que se localiza o extremo yin. Por isso, há um acúmulo de água no abdômen e leve inchaço aparece sob os olhos. Quando a energia reversa ascende, a boca fica amarga, a língua fica seca e o paciente não pode se deitar de costas. Se o fizer, irá cuspir água límpida. Todo paciente que for invadido pela energia da água não pode deitar de costas. Se o fizer, se sentirá sobressaltado e desconfortável, o que causa uma tosse ainda mais severa. O borborismo é causado pela astenia do baço. Quando a energia da água estiver exercendo coerção sobre o estômago,
O paciente se sentirá irritado e recusará a comida. Quando o paciente for incapaz de engolir qualquer alimento, isso se deve à existência de algum obstáculo no estômago. Quando o corpo se sente pesado e o paciente encontra dificuldade em se mexer, é porque a energia do canal do estômago se encaminha direto para os pés. O cessar da menstruação numa mulher se deve à estagnação dos colaterais do útero. A energia do útero pertence ao corpo e os colaterais se conectam com o útero. Quando a energia da água vai em contracorrente ascendente, a fim de coagir o pulmão, a energia do coração será incapaz de se comunicar com a parte inferior do corpo e a menstruação irá cessar. O imperador amarelo disse: muito bem. Capítulo 34. Sobre os desajustes. O imperador amarelo perguntou: qual é a razão quando alguém tem febre e se sente oprimido, mas não permite que lhe coloquem roupas quentes? Tipó respondeu: deve-se à deficiência da energia Yin e à superabundância da energia Yang. Neste caso, fará com que o paciente tenha febre e se sinta inquieto. Disse o imperador amarelo: quando se usam roupas finas em relação ao tempo e não há frio perverso interno, mas parece que o frio está brotando de dentro, qual é a razão? Disse Tipó: é porque o paciente contraiu a síndrome Bi, sua energia Yang está deficiente e sua energia Yin está repleta, e seu corpo está frio como se tivesse acabado de sair da água fria. O imperador amarelo disse: algumas pessoas têm febre primeiro nas extremidades. Quando se defrontam com o vento, ficam quentes como se atingidas pelo fogo. Por que isso? Disse Tipó: esse tipo de pessoa é astênica e deficiente de energia Yin. É superabundante em energia Yang, já que as extremidades pertencem ao Yang. Quando os dois Yangs se combinam, isso fará com que a energia Yin se torne astênica e deficiente, de maneira a não ser capaz de reduzir o fogo Yang superabundante, e a energia Yang ficará superabundante apenas no exterior. Quando a energia Yang estiver ascendente no exterior por si só, irá parar de crescer. Sempre que se defrontar com o vento, o paciente estará quente, como que sendo sufocado, e seus músculos ficarão gradativamente emaciados. Disse o imperador amarelo: há um tipo de pessoa que sente frio no corpo, mas não se sente aquecida quando junto ao fogo. Nem se sente quente ao vestir roupas grossas, embora não se arrepie com frio. Que doença é essa? Disse Tipó. Esse tipo de pessoa tem sempre uma energia superabundante do rim, dependendo da água e da umidade para conservar sua vida, o que faz com que a energia Taiyang se torne debilitada e sua adiposidade dos rins pare de aumentar. O rim é um chamariz para a água e se encarrega dos ossos. Quando a energia do rim não é ascendente, a medula óssea não será abundante. A razão de não se arrepiar com frio é: a vesícula biliar é o fogo ministerial principal do primeiro Yang. O coração é o fogo imperador do segundo Yin. O rim é um chamariz solitário, e a água de um só rim não será capaz de suplantar os dois fogos, acima e abaixo do coração e da vesícula biliar. Por isso, apesar da friagem, não sentirá arrepios. A doença se chama síndrome Bi dos ossos, e o paciente está com essa síndrome irá sofrer de contratura nas juntas. Disse o imperador amarelo: há um tipo de pessoa cujos músculos são entorpecidos e rígidos. Ela não tem sensação alguma, mesmo quando seu músculo tocam roupas ou algodão. Qual é a doença? Disse Tipó: quando a energia Rong de uma pessoa é astênica, sua pele e músculos se tornam entorpecidos. Quando a energia Wei de uma pessoa é astênica, seus membros dificilmente podem se mover. Quando toda a energia Rong quando a energia e o Wei estão astênicas e fracas, irá ocorrer entorpecimento e debilidade, e os músculos estarão entorpecidos e rígidos na maior parte do tempo. Se o físico de uma pessoa não estiver acompanhando sua consciência, esta irá morrer, disse o imperador amarelo. Quando sofrem de contracorrente da energia vital, alguns pacientes não podem se deitar e têm uma respiração ruidosa. Alguns, mesmo que se deitem,
têm respiração ruidosa. Alguns podem levar uma vida normal e têm respiração ruidosa. Alguns podem se deitar, mas ficam com a respiração rápida assim que se mexe. Alguns não podem se deitar, mas podem se mexer com respiração rápida. Alguns não podem se deitar e terão respiração rápida, assim que se deitam. Dentre todos esses casos, qual se deve ao mal visceral? Espero conhecer a razão acerca disso. Disse Tipó. Em caso de incapacidade de deitar e ter respiração ruidosa, isso se deve à ascensão reversa da energia do canal Yang-Min. Como a energia do canal Yang-Min do pé deve correr para baixo, sua reversão faz com que a respiração não decorra uniforme e cause ruído. O Yang-Min é um canal do estômago e o estômago é o mar das 6 vísceras. A energia do estômago também deve correr para baixo. Por isso, se a energia Yang-Min estiver contrária, a energia do estômago será incapaz de seguir seu trato a fim de correr para baixo. E o paciente não poderá se deitar de costas. Eis o porquê se postula nos Jin, clássicos elementares. Quando o estômago é inarmônico, a pessoa dificilmente pode deitar quieta. Quando uma pessoa pode levar uma vida normal com a respiração ruidosa, isso se deve a um empecilho nos colaterais do pulmão. E a energia colateral não pode se mover para cima e para baixo, juntamente com a energia do canal. E a energia ficará retida neste, em vez de correr pelo colateral. Como a doença dos colaterais é relativamente mais leve, o paciente pode levar uma vida normal durante o dia e, no entanto, tem respiração ruidosa. Se o paciente encontrar dificuldade em deitar e ter respiração rápida, assim que se deita, isso se deve à invasão da energia das águas no pulmão. A energia das águas corre juntamente com o rastro do fluido corporal. E o rim é um chamariz para a água e se encarrega dos fluidos do corpo. Quando uma pessoa tem respiração rápida quando se deita, isso se deve à afecção dos rins. O imperador amarelo disse: "Muito bem."